adoramos porque a nuvem já parou. Aleluia. Oh, grande é o meu Deus, cantarei. Oh, grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Oh, grande é o meu Deus. Santo, 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 santo. Levante as tuas mãos aos céus. Diga: Espírito Santo, Meu Deus, desça sobre mim, oh, grande, reveste a minha vida. Preciso do Senhor, meu Deus, urgente na minha vida. meu Deus, oh, meu Deus. Sem o Senhor não vivo mais. Que bom que entreguei a minha vida nas tuas mãos. Aplaude Ele, povo do Senhor, aplaude. Grande, Amém, 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 amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Queridos, sobre Natal, árvore de Natal, amados, não há nada de errado de vocês pôr a árvore de Natal dentro de casa, colocar um monte de luzes, de lampadinha, de não sei o que, bolinha. Quem criou a árvore não foi o demônio, foi Deus. Corta, rouba a do vizinho, deve ter um monte, tira uma só, ele não vai sentir falta. Então, não há nada de errado, amados. E eu não preciso de Natal para colocar uma árvore na minha casa. Eu posso colocar o ano inteiro. Ah, mas não é pecado pegar um pesebre e colocar Maria, João e um representativo do menino Jesus. Queridos, eu não preciso esperar o Natal para fazer esse cenário na minha casa. Esse foi o maior evento da minha vida. Eu deveria pôr a árvore com aquilo todos os dias enquanto eu morar naquela casa onde eu estou. Agora, você vai me pôr um anjinho peladinho desse tamanho, olha que desgraça. E vai me pôr a santa que é a cunhada dele, pode parar com palhaçada. Deu para entender? Não há nada de errado de pôr a árvore de Natal. Minha casa, nós enfeitamos absurdamente todo o Natal. Ou seja, quando você chega na minha casa, exatamente igualzinho a esse fio, está lá. Coisa mais cafona do bairro. Os meus vizinhos têm até animais no jardim deles. E o nosso, esse fio aí, eu não sei nem porque põe. Eu acho tão feio. Não tem nada de errado. Vida em santidade tem blindagem. Pode não colocar a árvore, mas se não está em santidade, os demônios vão entrar. Deu para entender? Deu para equalizar? Outra coisa, queridos. Eu e a apóstola de vocês, aqui na igreja nós somos pastores. Lá fora nós somos patriarcas. É uma diferença absurda. Você não consegue enquadrar a gente em quatro paredes. Nada que acontece dentro da casa firme para nós é o auge, é o máximo. Porque nossa preocupação muito maior é com os servos de Deus lá fora, com ministérios pequenos e grandes, que precisam muito mais de nós do que aqui. Então, quando você vai com a gente lá fora, você vê o nosso verdadeiro potencial. O que é nosso potencial? Não são os dons que manifestamos na ministração, mas é aquilo que já construímos. Quer saber quem é Daniel? Vai lá ver o que ele já construiu. Aí você vai saber quem é o verdadeiro Daniel. Nós, eu e tua apóstola, construímos muito lá fora. Para nós tem um povo, uma gama de liderança primária, muito gratos. Então, nós tivemos esta vez alguns filhos que foram a gente numa das igrejas que nós cuidamos. E eles viram de perto. E por isso, que quando a gente ministra aqui, queridos, nossa cabeça não está só aqui. Por isso que você nos vê dizendo, você quer ir a outra igreja, não sai daí, não vem para cá. Porque nossa cabeça está em todo o reino.
E isso vai extravasar, respingar em vocês. Porque em breve Deus vai começar a usar vocês com muito poder. E vocês andarão nessa estrela, nessa unção, nessa visão, nesse comportamento. Como patriarca e matriarca. Às vezes quem está mais precisando é a gente. Mas quando a gente vai lá fora comer com servos de Deus, quem paga é a gente. A gente não permite que pague. Isso não é orgulho. Isso é aquela posição que Deus te colocou. Ah, mas pastor, você não está com certos problemas? Estou, mas é por enquanto. Quando Deus virar, eu me torno patriarca de acordo com como ajo até o dia de hoje. Porque quem é nobre, mesmo na dificuldade, continua projetando coisas nobres e nela andando. Esse sou eu, tua apóstola. Nessa igreja que ela mostrou a vocês, quando ela começou a louvar, a liderança toda ao meu lado começou a chorar. Que unção é essa? Aí eu pensei, mas que palhaçada. Todos eles chorando porque ela está louvando. E o louvor que Deus deu para ela. Lá na Casa Firme ela louva todo domingo, ninguém fala nada, desgraça. Fiquei com, me deu raiva santíssima naquela hora. Mas que diabo louco é esse? Então vocês elogiem e dão glória a Deus pela apóstola que tem. E pela unção que ela tem. Vamos aplaudir a Deus, amados. Amém e amém. Por último, pastor, quando alguém te dá algo lá fora, eu não sei receber. Eu não sei receber. Na verdade, eu não gosto que me dê coisa nenhuma. Eu não sei receber. Só sei oferecer, servir, entregar. Isso não é orgulho. Isso é... Deus me chamou para o reino. E eu oro para Deus me dar logo, para eu poder dar muito mais para alguém que queira me dar. E esse Espírito está impregnado em você. Está construído em você pelo fluxo de anos de pregação nesse altar. Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, declaro as mentes cativas da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje é o poder do altar, subtítulo, ligados e atraídos ao altar. Queridos, o que é o altar do sacrifício? Existia um altar que se sacrificavam animais sobre ele, em favor do pecador. O que é o altar do sacrifício? É literalmente o Senhor Jesus morrendo na cruz, sendo entregue como sacrifício. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue. Deus, o Pai, falando que está no sangue de seu Filho a vida que nós precisamos receber, porque estávamos mortos no pecado. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porque esse sangue que vai fazer isso. Hebreus 10, versículo 12 diz que isso se cumpriu no Senhor Jesus. Todos aqueles animais que Deus exigia, sem defeito, sem mácula. Por quê? Porque eles representam o Senhor Jesus que nunca pecou e nele nunca houve defeito. Então em Hebreus 10, 12, Jesus, o homem, não o Senhor Jesus, o Jesus, o homem Jesus na terra, porém, homem, mas filho de Deus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, o altar do sacrifício é o Senhor Jesus morrendo por mim e por você. De fato, por esse altar fomos aproximados a Deus. Então, a pessoa que chega aqui não tem nada com esse altar ali, que Deus colocou do sacrifício, ela não pode chegar a Deus, não tem como chegar a Deus. Sem o altar do sacrifício não tem como. Com o altar do sacrifício, recebendo o que o Senhor Jesus fez naquela cruz, eu e você fomos aproximados de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 13, fala que fomos aproximados. Filipenses 2, 13. Filipenses 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós em Cristo, no sacrifício dele, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem não se aproxima do altar e não se deixa lavar por ele, Deus não vai ouvir oração nenhuma.
Mas quem passou por esse sacrifício, fomos aproximados. Hebreus capítulo 10, versículos 17 a 20 ilustram muito bem isso. Hebreus 10, versículo 17 acrescenta: também Deus o Pai falando, depois que meu filho morrer naquela cruz, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses pecados aí, já não precisa fazer uma outra nova oferta pelo pecado. Tendo, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no lugar santíssimo onde o Pai Celestial está, se relaciona com as pessoas, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Deus falou, pelo sangue oferecido se gera a vida. Esse sangue do Senhor Jesus foi liberado. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Que você vai fazer de tudo na tua vida para estar ligada ao altar. Já vou explicar o que é esse altar. São 3 e tem endereço cada um deles. Então, porque Ele morreu naquela cruz, aquele sangue que verteu por mim, eu recebi, eu fui aproximado. Não tem outro jeito. Não, sou uma pessoa perfeita e não sei o que. Não tem. Se não é pelo sangue de Jesus, não vai entrar mesmo. Ninguém por mérito próprio vai entrar perante Deus. Mas isso é lindo, porque esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário imaculado, ele é muito mais forte que você. Satanás pode me remover a mim, a você, não pode remover esse sangue. Quando colocou aquele sangue no umbral, diz que o espírito da morte não podia entrar. Mas esse espírito da morte era muito forte, porque ele podia ceifar os primogênitos da segunda maior nação do Oriente Médio. Mas ele não podia entrar numa casinha desse tamanho, porque o sangue estava na porta. No altar tinha 4 chifres. Chifre representa poder. É Deus dizendo, o altar tem muito poder. E não importa por que lado vem, tem o chifre apontado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é o maior poder que você recebeu na tua vida. Agora fala que por esse sangue fomos aproximados. Como é que é isso? Há uma grande diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Na Bíblia nós temos 2 pedidos por um homem a outro. O primeiro, que diz assim, lembra-te de mim, de um homem para outro. Quando José diz para o copeiro de Faraó, quem é o copeiro de Faraó porque não lembra da história? Faraó tinha um copeiro, Faraó se irritou com o cara, jogou o copeiro na prisão para que um dia morra. Aí José interpreta o sonho do copeiro e diz, Faraó vai te perdoar, você vai voltar diante de Faraó. E ele fala para ele, quando você chegar lá, lembra-te de mim. Em Gênesis capítulo 40, versículo 14, José diz assim para este homem, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, me faças sair desta prisão. Quando José diz para o copeiro, lembra-te de mim quando entrar na tua colheita, o copeiro não lembrou dele, e José continuou na prisão quase 2 anos ainda. Isso é uma figura do Velho Testamento. Mas no Novo, mudou. No Novo, veja, no Velho, um santo homem, José, pediu, lembra-te de mim. No Novo, o pecador, na cruz do Calvário, diz, lembra-te de mim. Em Lucas 23, versículos 42 e 43, vamos ver o que mudou com esta de fostes aproximados a Deus. Olha o que mudou. Lucas 22, 43, acrescentou o ladrão para o Senhor Jesus. Lá, o santo José pediu, que era um homem santo, um homem digno. José em santidade daquele jeito, 2 anos para ser lembrado. Agora, um pecador diz para o Senhor Jesus, lembra-te de mim. Acrescentou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43, Jesus lhe respondeu, em verdade que, o que diz na tua Bíblia? Que aplaude a Deus. Não tem mais 2 anos. Hoje mesmo o céu vai convergir em você para te colocar lá.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que significa isso? Que você antigamente pedia, não sabia se haveria resposta e quanto tempo vai levar, porque nunca vai ser no dia seguinte mesmo. No novo agora fomos aproximados. Tudo que você pedir a Deus em santidade, com oração, Deus já imediatamente começa a providenciar o milagre. Quem dá glória a Deus por isso? Porque essa palavra nossa vai te empurrar para orar muito e para servir a Deus. Essa é a ideia. No Velho Testamento, queridos, o Pai Celestial, ele diz assim: cada uma vai responder pelos seus erros. Em Ezequiel 18, versículo 20, o Pai Celestial afirma isso categoricamente. Ele diz: cada um vai me responder pelos seus erros. Ezequiel 18, versículo 20, o Pai Celestial diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará só sobre ele. Perversidade do perverso cairá sobre ele. O que mudou agora? Antes, o que você erra, paga. Agora é assim: eu errei, ele pagou o preço. Eu errei, no altar do sacrifício, o meu Senhor Jesus pagou o meu erro. Quem vai dar glória a Deus aqui? Olha a mudança. Eu errei, eu falhei, eu pequei. E não fui pendurado em nenhuma cruz. Foi ele. Quem vai aplaudir ele? E Isaías 53, versículo 5, profetizando sobre o sacrifício no altar na cruz, o Pai Celestial replica isso. Isaías 53, versículo 5, mas ele, o Senhor Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, quem foi sarado foi a gente. Então, o que significa definitivamente tudo isso? Que Deus conectou a gente ao altar pelo sacrifício que o Filho dele, o Senhor Jesus, fez na cruz. E vocês não têm noção do poder que tem este altar, que mudou até o relógio da humanidade. Você agora foi aproximado ou aproximada, nada mais pode impedir as tuas orações. Você foi perdoado, perdoada de coisas que você já perdeu o perdão e não está fazendo mais. Aquele altar tem muito mais poder do que qualquer pecado que você tenha feito e tenha pedido perdão sinceramente. Não há mais acusação para você. Todas as tuas orações já estão sendo providenciadas. No minuto que você clamar, um anjo é acionado pela resposta, ou vários anjos. Satanás, ele quer que você olhe o espelho quando pensar em orar, porque você chega no espelho e diz: tudo que eu orei nunca vai se cumprir. Olha isso aqui. O diabo não quer que você veja que entre você e o espelho tem o Senhor Jesus pendurado na cruz do Calvário. Aplaude ele, por isso aplaude. Em Romanos capítulo 8, do 28 ao 34, diz isso. Romanos 8, 28 ao 34. Sabemos que todas as coisas cooperam, não eram para ser, mas Deus transforma, reverte. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Veja só. A coisa não era boa, mas Deus vai reverter a maldição em bênção. Jogaram José na prisão sem ter feito nada de errado. Mas eles não sabiam que na prisão está o copeiro do rei que vai tirar José dali, colocá-lo na frente de Faraó e entregar todo o Egito para ele. Nas ruas, José não ia encontrar essa oportunidade. Todas as coisas ruins, irritantes, que incomodam, que fazem você duvidar da tua própria existência no reino de Deus, estão sendo revertidas para o teu bem. Deus nunca vai tirar você de uma ferida sem lá na frente resolvê-la ao teu favor. Tudo que é ferida hoje, amanhã é glória. Versículo 29. Porquanto aos que dantes conheceu,
Muita gente chegou na igreja dizendo, eu quero Jesus Cristo, porque inclusive está na moda mesmo. Quero Jesus Cristo. Mas esses que ele conheceu, que ele viu que na sua igreja, muitos chamados, mas poucos escolhidos, ele escolhe a dedo. Deus escolheu você, senão você não estaria nesse culto hoje aqui. Então, a esses que ele conheceu dizendo, você sim, eu vi que você não está para brincar de evangelho, então ele te deu um destino, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este sacrifício na cruz, e com o coração sincero teu, agora você é o filho e a filha. E aos que ele deu destino, predestinou, também deu chamado. E aos que ele deu chamado, ele limpou. E já vamos tratar dessa parte aqui, justificou. E aos que justificou, encheu da glória dele e levantou até para o avivamento. Levantou mesmo. 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos daria de graça com ele todas as outras coisas? 33, pare de olhar o espelho. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Já te elegeu. Deus já te escolheu para algo muito grande. Entre você e o espelho tem a cruz. Quem intentará acusação contra você? É Deus quem te justifica. Quem te condenará? É Cristo que morreu e depois ressuscitou por você, está à destra do Pai, intercedendo agora por você. Esse é o sacrifício. Aplaude Ele, por isso aplaude em nome de Jesus. Deixa eu te mostrar, te lembrar de um episódio para te dar o fôlego do altar, para te dar a dimensão do que esse altar é capaz de fazer. Esse altar onde a culpa é perdoada, onde o Senhor Jesus foi morto ali, que tem aqueles chifres de poder. Vou te dar um exemplo. A nação inteira de Israel estava perdida na mão de Acabe e da tia da minha cunhada da cidade de Tiro, que era Jezabel. Esses dois levaram a nação ao pó, à lama, ao caos, à idolatria, à desgraça, à perversão. Tudo que é lixo estava instalado na nação. Agora, Elias quer fazer uma restauração com um só gesto, um só ato. O Senhor Jesus não morreu 10 vezes na cruz, é um só ato. Então ele diz, para isso, para eu varrer os demônios da nação inteira, e trazer chuva, e trazer fogo do céu, preciso levantar um altar que tenha sacrifício sobre ele. Quando falar em altar, lembra do teu Senhor Jesus na cruz ali. E quando ele faz aquele altar e faz aquele sacrifício, vem fogo do céu, recebe aquela oferta. É o pai dizendo, meu filho volta para mim depois de sacrificado. E ele lambe toda a água, ele aceita o que foi dado de oferta ali. E depois ele manda a chuva que inunda a nação. E quem participou do altar recebe um poder tamanho que Elias, que ele corre mais rápido do que os cavalos do rei. Esse é o altar que foi dado por você na cruz do Calvário. Esse é o poder do altar que está instalado na tua vida, na tua casa. Esse é o altar que Deus falou, através desse altar você chega a mim. Quem dá pela fé um glória a Deus bem forte aqui? Esse é o fôlego que esse altar tem. Agora, no tabernáculo tínhamos 3 altares. Vamos lá, 3 sacrifícios. Você chegava aqui no tabernáculo, tinha um quintal. Todo mundo, não importa o tamanho do seu pecado e não importa quantas repetições, porque aqui tinha gritaria, hein? Já vou falar sobre isso. Então o sacerdote recebia, diga comigo, todos. Não importa o que fez, diga isso. Sempre que se aproximar do altar, tem uma nova chance. Então, vinha todo mundo. Não importa se é judeu, não é judeu, não importa. Chega aqui. Aqui, dá a oferta pelo pecado. E aqui é sacrificado o animal que representa o Senhor Jesus na cruz. E todo mundo que fez isso sai perdoado. Aqui tinha gritaria, porque a gente só berra com aquele que temos como filho é filho. Numa empresa, um cara, o dono, uma empresa grande, maior, quase o tamanho desse, só o galpão da onde fazem as coisas. O cara, o dono, berrava muito com um ali, mas gritava mesmo. Vai dar trabalhista isso aí.
Não, ele fala não, mas por quê? Eu grito com ele porque esse em breve vai assumir tudo isso aqui. Quando o teu líder, tua líder é pai e mãe, eles vão berrar no teu ouvido. Vai ter gritaria. Porque eles têm certeza absoluta que eles são teus pais. Você deu provas para eles que eles são teus pais. O sacerdote berrava muito aqui. Ô João, de novo? Mas não foi quinta-feira que sacrificamos? Quarta você já está com outro animal? O sacerdote não fazia isso com todos. Mas se ele conhecia o João, ele berrava mesmo. Diga comigo, gritaria do altar. Isso também representa quando o pastor, a pastora, o líder, a líder pregam. E não precisa berrar, não precisa voz alta, não é por energia de voz. Mas a palavra foi um açoite. É porque a palavra veio para filhos. Você dá glória a Deus por isso. Então aqui nós tínhamos um altar de sacrifício. Quando entrava pelo quintal, aí já não é qualquer um não. É o sacerdote. Aí chega num primeiro quarto. Santo lugar, quarto, sala, pronto. Nesta sala tem outro altar aqui. Já não tem animal que vai morrer, porque o Senhor Jesus não tem que morrer duas vezes pela mesma pessoa. Agora é outro tipo de altar, de incenso. Que já vamos ler, que representa orações. Então, Deus diz, se não passar pelo perdão dos pecados e transformação da tua vida, não pode entrar para orar e me pedir coisa nenhuma. O sacerdote podia entrar, porque ele já foi transformado pelo primeiro altar. Então agora pode entrar aqui. Deus dizendo assim, a pecadores eu não atendo. Gente que está brincando de igreja, eu não atendo. Gente que acha que o evangelho é moda, não atendo. Eu conheço o coração, não fachada. E se não há mudança de vida, não me peça nada, não te devo nada. Mas, glória a Deus, essa não é parte tua. Não te concerne, você está em santidade. Deus diz, agora você ora. Aqui. E o altar do incenso, você ora, mas também tem outras coisas para fazer. Porque naquele santo lugar, entrava sozinho, sozinha. Guarda isso, sozinho, sozinha, no caso sozinho, e faz coisas, mas tem oração. Nós temos o último ambiente que é uma segunda sala, mais profunda, santíssimo lugar, já não é santo lugar, santíssimo. Deus falava, você me pega do que orou aqui, faz um negócio aí na mão, e você me entra aqui, e aqui eu quero que inunde o ambiente inteiro com o incenso das tuas orações. O que Deus está querendo dizer? Aqui você chegou fazendo as orações primárias. Mas é aqui onde você vai saturar de orações. E aqui eu te respondo. Aqui eu ajo por você. Aqui eu te dou tudo o que me pede. Aqui eu transformo você. É um ambiente profundo. Orações profundas. O papel do Espírito Santo é tirar você do altar, te trazer para esse altar da oração. Agora te conduzir daqui até aqui, onde toda a tua vida se torna uma oração. O tempo todo está orando, está chamando a glória de Deus. Todo o ambiente está saturado de oração. E a arca da aliança, 2 querubins de olho, nela tem o ela representa todo o sacrifício. Deus dizendo, estão de olho no sacrifício. Ou seja, todas as tuas orações, elas são revestidas de poder, quando você sai desse estágio e entra no último. Aplaude o teu Deus, aplaude. Mateus 23, 18, 19 fala sobre o primeiro altar. E eu já vou começar a indiretamente te dar um endereço desse primeiro altar, onde ele fica, no ano 2025, 26. Mateus 23, 18, 19. Vocês fariseus dizem, quem jurar pelo altar, nada é. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, aí sim a coisa é séria. 19. Cegos. Pois qual é maior? A oferta que chegou ali ou o altar que santifica a oferta? Então o Senhor está dizendo que todo o poder está no altar. Ele que transforma você. Quem dá glória a Deus aqui? Em Romanos 12, 1 e 2 fala isso, que você oferece tua vida como sacrifício. Então o altar tem muito mais poder que você, e glória a Deus, mais poder do que a humanidade inteira e o inferno inteiro.
Dá para dar uma glória a Deus aqui? Então, vamos para o segundo altar. Salmo 141, versículo 2. Incenso, que são as orações tuas. É o que o incenso representa. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. E seja o levantar das minhas mãos como aquele sacrifício da tarde, que tem a ver com incenso. Quem dá glória a Deus aqui? Apocalipse 8, 3 e 4 fala que aquele altar de incenso que Deus instalou na casa dele, naquele tabernáculo, representavam minhas e tuas orações. Apocalipse 8, 3, 4, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incenso de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos, não só de um sacerdote, agora todos os santos. Você, sobre o altar de ouro. E da mão do anjo, versículo 4, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, quando Deus fala de incenso, Ele está tratando da tua vida de oração. Queridos, quando Noé erigiu o altar, Noé fez aquela arca, Deus tentou pelo menos faxinar a terra dos gigantes. Os demônios depois usaram mulheres para conseguir fazer de volta, mas pelo menos no dilúvio Deus limpou tudo. Quando Noé, saindo da arca, fez um altar, Deus fez um arco-íris do céu para a terra. Naquela hora Deus estava dizendo: o altar não é um folclore, o altar não é um gesto simbólico, o altar abre portal celestial na terra. Quando você passa pelo altar, um portal do céu se abriu sobre a tua vida. Quem dá glória a Deus aqui? Quando em Gênesis 28 Deus leva Jacó e mostra para ele como que é a aproximação de Deus, ele viu o céu aberto para ele. Ele viu que ali havia um altar aberto, um portal aberto dos céus. Ele falou: estou diante do portal dos céus. É verdade. Então, quando veio a lei, Deus falou: para chegar nesse portal tem que passar pelo altar do sacrifício. Quando você passou pelo altar do sacrifício, ou pelo da oração, você abriu um portal. Tua vida não pode ser mais a mesma. Satanás vai querer te provar que não aconteceu nada, porque o maldito, ele blefa. Mas Deus está te dizendo que tem portal aberto sobre a tua cabeça. Esta igreja aqui tem um portal aberto sobre ela, porque nós oramos, jejuamos. Quando você entra para dentro, você passa por um portal. É onde o Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja onde eu estou, porque há um portal do céu sobre ela, e os anjos sobem e descem sobre ela. Por isso vale muito a pena, muito, 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 você entender o que é o altar do incenso, que toda vez que você ora, você abre mais ainda um portal. Ontem eu orei: pastor, você orou porque está desesperado? Não. Mas por que você orou? Simples assim, aumentar o portal, para quando chegar o que está para vir, queridos, as proporções vão ser: o mundo, o globo terrestre é pequeno para a gente. Quem dá glória a Deus melhor que esse? Em Gênesis 13, 1 a 6, estamos falando que quando Noé fez um altar, Deus montou arco-íris dizendo: você abriu um portal do céu na terra através do sacrifício que você fez, do altar que você fez, Noé. Gênesis 13, 1 a 6. Saiu, pois, Abraão do Egito. Abraão, ainda nem estava... O tempo que a Bíblia chama ele de Ibrahim, não de Ibrahim, Abraão, não de Abraão, é porque ele ainda era muito maturo e não conhecia direito o Deus que ele está servindo agora. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, Ló saiu com ele.
Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, casa de Deus, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí invocou o nome do Senhor. Abraão, quando ele chega diante do altar que um dia ele fez, ele sente o céu aberto. Os lugares que você ora, lá fica um céu aberto. Mas a empresa que eu oro, mas ela não é minha. Mas pelo menos tem um portal lá que está aberto por tua causa. Você já está atrapalhando muito a cambada dos demônios lá de baixo. A casa que você visita e faz oração, você abre um portal lá. Os demônios vão ter que se virar com os anjos que estão chegando. Posto a oração, aplaude a Deus por isso. Então, no versículo 4, Abraão já era próspero, Ló tinha muito menos que Abraão, mas tinham os seus bens. Até o lugar do altar, no versículo 4, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas. 6. Consequentemente, por ter ido no altar e feito o sacrifício. Consequência, a terra não podia sustentá-los em pleno deserto, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. O altar que Abraão colocou lá e sacrificou, trouxe uma prosperidade tamanha em pleno deserto, solo rochoso, que a terra não podia sustentar tamanha prosperidade. Satanás não está de olho no carro que você tanto ama. Pastor, vou usar o termo amar para um objeto, lógico. Ruim quando você não ama nada do que tem, aí fica ruim. Tudo que Deus te dá, você joga pelo lixo. Amamos tudo que temos, tudo que está à nossa volta. Mas deixa eu te falar algo. O diabo não está de olho só nisso, isso aí é consequência. Ele está de olho no altar que está erigido e você não está indo lá. Hoje é a novela, amanhã é a briga, então meu marido me deixou desconcertada, não vou orar. O pai da casa não vou orar porque meu patrão... E o diabo está de olho no altar, não é no patrão, não é no dinheiro. Isso é tudo consequência. Porque Satanás conhece o fôlego que o altar de Deus tem. Numa nação como Elias, transformou a nação inteira com aquele altar. Nunca mais se retira deste altar das orações. Quem diz amém aqui? Tem mais. A palavra nos ensina em Filipenses 4, versículo 6. Pastor, por que Deus mandou colocar lá em Israel, no arraial, dentro do Egito, sangue no umbral? Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Pastor, por que quando Deus libera o anjo, o espírito da morte, para ir lá ceifar os do Egito que estão perturbando o povo dele, por que Deus pediu para colocar o sangue do Senhor Jesus no umbral? Por acaso Deus não sabia onde morava cada judeu? Sim ou não? Mas isso não basta. Porque tem uma atitude que é tua. Chamar um portal naquela casa. Deus sabe tudo o que você precisa, mas tem que ser conhecidas diante de Deus porque você pediu. Deus sabe tudo que você não só precisa, tudo que você quer. Ele conhece tuas intenções, mas Deus não sabe que eu quero poder só para honrar o Senhor Jesus. Deus não conhece meu coração, que eu não estou pedindo poder para me promover. Deus sabe de tudo isso, mas se você não validar na terra pelo altar, pelo sangue do Cordeiro, não vai funcionar. É por isso que o diabo quer te manter distraído, distraída. Vamos supor que um judeu falasse assim: e daí que Deus mandou? Eu sou muito mais espiritualista do que as instruções de Moisés. Eu não vou pôr o sangue no umbral. Deus sabe onde eu moro. Teria morrido. É o que diz em Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque não quer o conhecimento. Mas qual é o conhecimento mais elevado que um filho e uma filha de Deus pode atingir? Oração. As pessoas que oram são as pessoas mais eloquentes de todo o mundo espiritual e da terra. Pela oração você cria mundos. Pela oração você estabelece vidas. É oração.
Quando Elias foi lá e fez o sacrifício, Deus ainda não fez nada. Elias precisava começar a orar. E Deus só mandou o fogo e só mandou a chuva depois que Elias orou. Quem dá um glória a Deus bem forte aqui? Aonde essa palavra nos conduz? Vamos falar de endereço? Aonde fica o altar do sacrifício onde todos podem vir? Olha, vou sair daqui, porque eu nem sou digno de estar nesse púlpito. O primeiro altar que todos podem vir ser santificados é o púlpito da igreja. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes. Todos podem vir, não importa quanto errou de novo, pode voltar. E aqui acontece o primeiro sacrifício. Não é uma pessoa que está andando na rua, eu resolvi ser bom, não fumo, não roubo, não xingo, não bebo, não falo palavrão, e vou começar a pedir para Deus, Ele vai ter que me dar. Deus vai dizer, eu nem sei quem é você, porque os meus, eles vão na minha casa e passam pelo meu altar, não queiram mudar o que eu, do mundo celestial, eu estabeleci. O primeiro altar do sacrifício não está na tua casa, está aqui, é o púlpito da igreja. O que o Senhor falou desse endereço aqui? Ele foi muito claro em João 10, versículo 9 e Mateus 11, 28. Vamos ler Mateus 28? Esse primeiro altar é para todos, não importa quanto pecou que fez. Se esse altar aqui conseguir convencer você a mudar de vida, o sacrifício que o Senhor faz aqui nesse altar, na cruz, validado na tua vida, desfaz todo o erro. Perdoa todos os pecados. Nada que você fez é mais forte que esse altar. Mateus 11, 28, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todo mundo diga todos. Todos, não é só os santificados não, Ele falou para a nação toda. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu, no meu altar, tirarei essa carga de vocês. Que mais? João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O altar que salva você, te aproxima de Deus. Você não vai achar ele em algumas pedrinhas que alguém montou aí numa cachoeira. Você vai achar ele nesse púlpito da casa que é de Deus, não a tua, não a minha. Então ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, porque tem outros altares, sairá e achará pastagens. O primeiro altar do sacrifício é o púlpito da nossa igreja. Porque aqui nesse sacrifício, para quem não sabe, o sacrifício não era feito com gesto só. Tinha uma cerimônia longa. Um altar de uma igreja não te abastece com uma só pregação pelo ano inteiro. Há uma sequência. E pelo altar você vai ouvindo as palavras, vai se renovando, vai se limpando, vai sendo perdoado, perdoada, o conhecimento vai entrando em você. E é assim que você diariamente valida e consolida teu crescimento no reino de Deus e a tua própria salvação. O segundo altar que entra sozinho, aonde é? Teu quarto. Esse santo lugar aqui, que você agora passou pelo púlpito da casa de Deus e voltou para a tua casa transformado, transformada, recebeu o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Agora você vai para aquele que é do incenso, que só você entra. Esse aqui do incenso, do primeira sala do santo lugar, o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 6 mesmo. Ele usa o mesmo termo que usava para o sacerdote. Tu, porém, agora ele não está falando com a nação inteira, não está falando com todos. Não tem genérico aqui. Ele está falando com os dele que eram já santificados. Quem já tem o Senhor Jesus de verdade na sua vida, levante a mão. Para você ter um novo estágio agora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, porque quando o sacerdote entrava, a porta, aquele ridô, o que é ridô? A cortina era fechada. Ninguém precisa ver. Quando entrar, fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E ele, secreto e publicamente, te honrará.
Então Deus fala, o Espírito Santo fala: filho, filha, eu tirei você do mundo, trouxe você até o primeiro altar, que é do sacrifício, que é o púlpito da igreja, porque no altar do sacrifício a palavra é para todos que estão ali, para todos que estão assistindo agora. Mas agora, nós vamos na sequência. Agora você foi santificado, santificada pelo primeiro altar, pelo púlpito. Agora eu preciso te levar para o teu quarto. E aqui agora você pode orar e o céu vai convergir em você. Mas o Espírito Santo quer te levar no último altar, que entrava o sumo sacerdote no santíssimo lugar aqui. Aqui quando o Espírito Santo ensina você a em todo o tempo estar orando, estar em conexão com Deus. Mas ele não entrava aqui só para orar. Eu oro mais e Deus começa a me atender, é verdade, é verdade. Ora mais e Deus começa a falar com você como acontecia, mas não é só isso. Aqui era só o sumo sacerdote que vinha de lá, vinha daqui e entrava aqui. Porque aqui ele está servindo a Deus diante do povo. Há um terceiro altar na tua vida, que você precisa se conectar. Por isso que eu te falei que o subtítulo é Atraídos, Conectados a Ele. É a obra de Deus. Obra de Deus que te conecte a este altar aqui, misturada com tuas orações. Você é a pessoa mais poderosa do universo. Na minha Bíblia diz: quem serve a Deus vive, então lá em 1 João 2, eternamente. Deus cuida muito bem dos seus servos. E Ele não tem acepção de pessoas. Os que estão aqui, venham aqui na frente e fiquem de pé, por favor, olhando para o povo. Vocês aqui na frente. Renato, Renata, vem. Hélio, Hélia, venham vocês. Aí o Senhor Jesus faz assim. Ele fala: olha. Ele fala para eles: nós vamos alimentar a multidão. Está aqui, vou multiplicando. Aí eles pegam, multiplicando. E vocês levam o pão, o peixe para todo mundo comer até não dar mais. Para o povo saber que milagre que Deus faz, ele vem farto mesmo. Quando termina, eles que serviram, eles não vão terminar só comendo até se fartar. Eles têm agora cesto cheio cada um. Em Malaquias 3, Deus fala: vereis outra vez a diferença entre crente que serve a Deus e crente que não serve a Deus. Ele fala: quem me serve, para mim é um tesouro particular. No entanto, quando o Senhor mandou eles, entre eles tinha um que era pobre e paupérrimo. O Senhor vem me servir, você vai ser apóstolo. Mas tinha um Lucas, tinha um advogado, tinha um médico, tinha cobrador de impostos, tinha faculdade de administração financeira. Então tinha milionário, sei lá, todos. Mas para Deus, eu não quero saber de diploma que está nas costas. Todos vocês vão receber igual porque estão me servindo. Aqui não tem privilégios terrenos, não tem favores de cara mais rico e político mais poderoso. Aqui tem servos iguais aos meus olhos e todos vão ter cestos cheios iguais. Aplaude a Deus por isso. O que isso significa? A partir do momento que você conecta a tua vida ao altar, a partir do momento que você começa a servir a Deus. Pastor, mas eu não sou nada, não sou ninguém, eu não sirvo para nada e me converti ontem à noite. Mas você já pode ir na casa do vizinho e falar para ele que você se converteu ontem à noite. E fala para ele o que você sentiu para você fazer isso. Você já se conectou ao altar. Só que fica de olho nele para trazê-lo na casa de Deus. Para ele não se converter e eu ler o horóscopo não sei em que bocada. Você, não pastor, ninguém me dá crédito tal na minha igreja, você que nos assiste. Mas não tem nada a ver com monitoramento você testemunhar o evangelho para o vizinho que trabalha com você na empresa. Teu parceiro, teu colega. Eu preciso de faculdade de medicina para ir orar para um enfermo e falar: Senhor Jesus, por favor, cura ele. Um vovô, ele teve problema no coração, começou a ter derrame, começou a gelar. A bebezinha correu na vovó para chamá-la, mas ela viu que ia demorar dela sair daqui até a cozinha. Ela voltou nele, colocou a mão: Senhor Jesus, faz alguma coisa, meu vovô está morrendo. O homem recebeu coração de jovem, deu um pulo e falou para mim: fiz um exame, eu estou com coração de jovem. Foi a oração dela, bebê, que falou: faz alguma coisa, precisa de faculdade para isso. Senhor Jesus, faz alguma coisa, vovô está morrendo. Fez.
Quando você vem varrer esta igreja, se é que você vem, você se conectou ao altar. A diaconia, a intercessão, ninguém vê, mas Deus está vendo. Quando estamos conectados ao altar, é onde Deus, o Espírito Santo nos atraiu. Pessoa que serve e que ora. Então nós estamos voltando no sumo sacerdote e terminou aqui. Quando ele e ela servem a Deus e ora, jamais Deus vai mudar a sua natureza. Ele diz, hoje mesmo você vai ver a resposta do que eu farei na tua vida. Pastor, mas eu preciso ser cuidado para servir a Deus. Precisa ser cuidada. Por isso nós temos o cedro. Qualquer vizinho teu de cadeira, quando terminar o culto, você pergunta o que é o cedro? É o nosso discipulado intensivo, onde cuidamos de você, homem com homens, mulher com mulheres. Nós vamos te encaixar no grupo, nós vamos te amadurecer, para você servir a Deus com maturidade e com vontade de fazer para Deus. Quem quer servir a Deus, levante a mão aqui. Vou te dar a maior glória do serviço a Deus. A maior glória de alguém que vai entrar no céu é não entrar sozinho, é trazer alguém com você. Comece a trazer as vidas para dentro da igreja. Segunda maior glória, interceda não só pela tua vida, pelos teus irmãos na casa de Deus. Não tem galardão maior do que esse. Quando Deus estiver lutando pelos teus irmãos, que são os filhos dele, na oração, se prepare para o que ele vai fazer. Vem o terceiro e último item, servir. Nem que seja um prato de sopa para não sei quem, que é o que já mencionamos aqui. Você quer mesmo servir a Deus? É isso mesmo. Põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor, se de alguma forma tenho sido negligente com a minha vida de oração, com a minha vida de servir a Deus. Peço muito mais perdão ao Senhor, se tenho menosprezado o altar do sacrifício, se tenho cultivado pecados que invalidem o altar do sacrifício, que invalidem a tua palavra pregada no púlpito. Peço perdão ao Senhor. A partir de hoje, a tua palavra me convenceu e eu me ofereço. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para ele, amado Espírito Santo, há algo que eu posso fazer para ti. Me ensine o que é isso. Me ajude a servir no altar. Diga para ele, conecta a minha vida inteira ao altar. Pai Celestial, Paizinho querido, muito obrigado por nunca me menosprezar e por receber as minhas orações. Põe a mão na tua mente e diga, eu arranco dos meus pensamentos toda informação maligna que me afastava de Deus e me afastava da obra do altar de Deus. Põe a mão no coração e diga, o meu coração não é lixeira, meu coração não guarda lixo, meu coração é baú de promessas, e ele palpita de alegria toda vez que oro, toda vez que sirvo a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nem um minuto, queridos, 30 segundos para você orar a Deus agora é aplicar a palavra que acabou de ouvir, fazer tua aliança com o Senhor na igreja. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito amado, sim. Que seria da nossa vida? Que seria de nós se a nossa vida fosse tão fútil que não fosse para servir o Senhor? Que seria de nós? Que tédio, que absurdo, que ridícula seria a nossa vida
Se cruzássemos uma vida nessa terra só para pagar contas. Que bom, obrigado por esse privilégio, por essa alegria indizível de servir na Tua obra, meu Senhor. Recebe as nossas vidas em nome de Jesus, recebe. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do meu primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Só pra Te adorar, quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Vem, Senhor, quem me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Aplaude, 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 amém, amém. Acende as luzes, por favor. Podemos sentar, queridos. O último gesto é o mais importante do culto. Eu quero fazer uma pergunta: se há alguém que é pela primeira vez que entra numa casa de Deus como essa, ou várias, mas se você nunca na tua vida saiu do teu lugar, veio aqui diante do altar de Deus para receber o Senhor Jesus publicamente como o único Senhor, Salvador e suficiente Salvador da tua vida, eu quero falar com você. Pastor, como eu faço para ter certeza que eu hoje passo pelo altar do sacrifício e eu saio da igreja com o Senhor Jesus no meu coração e vou encontrar pastagens como me prometeu? É verdade, não basta vir na igreja e concordar com tudo. O Senhor Jesus instituiu, Ele ordenou um gesto que tem que ser feito. Ele disse: aquele e aquela que me receberem, receberam o Senhor Jesus obviamente, aquele e aquela que me receberem como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, reconhecendo o que eu fiz lá na cruz pela sua vida, na minha casa, publicamente, diante de testemunhas, imediatamente eu recebo ele e ela como sendo meus. Aquele e aquela que me negam diante dos homens, quer dizer, alguém diz: não, eu só não faço como ele mandou, fico aí que ninguém me vê e eu aceito. O Senhor falou: que não acrescenta comigo está destruindo contra mim. Se eu dou a minha palavra como semente, a pessoa joga no chão, pisa nela, já é contra mim. Então vou sintetizar qual é o jeito que o Senhor Jesus ensinou, e ninguém pode mudar isso. Na casa de Deus, onde ligamos você, que você não é mais do mundo, é do céu. Ligamos o que o Senhor Jesus fez na cruz pela tua vida. Na casa de Deus, uma vez na vida, não precisa fazer todo o culto, precisa sair do teu lugar, como agora, vir aqui diante do altar de Deus. Eu vou te conduzir numa oração para você pedir a Ele entrar publicamente diante de testemunhas dos santos anjos da igreja, teus irmãos em Cristo. A você que fizer isto, quando terminarmos de orar, o teu nome já estará no livro da vida. Mas pastor, eu que um dia desviei e saí da casa de Deus, eu voltei e estou aí sentado num canto da igreja. Não basta.
O Senhor Jesus falou que o filho pródigo que estava na casa do pai saiu, desviou e voltou. O filho teve que voltar publicamente: pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. E o pai recebeu de volta aquele filho publicamente e perdoou publicamente. A você que um dia desviou e nunca oficializou publicamente teu retorno na casa de Deus. E a você que, por mais que ama a Cristo, senão não estaria aqui, mas nunca fez de recebê-lo tua confissão pública. Sai do teu lugar, eu vou estar aqui te esperando. Vem aqui na frente, nós vamos fazer esta oração. Eu era muçulmano, eu já fiz essa oração, eu estou aqui até hoje. Já passaram 30 anos, ninguém mais muda isso na minha vida. Há alguém aqui que nunca recebeu o Senhor Jesus como único Senhor Salvador? Sai do teu lugar, vem correndo agora. O céu está aberto para você. Não há, vou contar até 5, porque eu vou imaginar que são todos já salvos. 1, vem agora para o Senhor Jesus. Pastor, realmente eu não sei se sou salvo ao sair desta porta. Vem agora. 2, há alguém, todos já são filhos desta casa, que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre, amém. Deixa eu só te lembrar de algo: nós não temos problema com as suas férias. Quando você está de férias e viaja, nós não dizemos que você está exposto ou exposta espiritualmente. Nós abençoamos você para desfrutar com a tua família, para viajar, teus filhos acordarem já nas férias, já no pé da tua cama. Nós não temos problema com isso. Nós estamos te abençoando para sair, mas se estiver em São Paulo, teu lugar é aqui, amém. Estamos liberados, vai em paz, vai com a alegria de Deus para tua casa.